Mirtácea, ela pode ser reconhecida pelas suas folhas, né? Então, isso aqui é bem frequente, mirtácea, com as suas folhas com pontuações translúcidas, quando a gente pega a folha e olha contra a luz. Então, esses pontos nada mais são do que cavidades, que são glândulas repletas de óleos essenciais. Então, esses óleos, quando você macera a folha, ele fica com um cheiro de pitanga muito forte, bem característico. Uma outra característica bem legal de mirtácea são os caules, né, com ritidoma esfoliante. Então, o que a gente está vendo aqui, basicamente, parece muito com um caule de goiaba, né, que também faz parte da família das goiabas, das pitangas, das jabuticabas. Então, tem esse caule que esfolia, então, a casca. E as flores, claro, as flores brancas, polistêmones, cheias de estames, as flores que também são muito efêmeras, porque o que vocês estão vendo aqui, essas imagens, provavelmente a flor abriu nesse mesmo dia, e ao final desse dia, todos esses verticilos, os estames e as pétalas, elas caem. Além disso, a gente tem algumas características bem legais para dar uma olhada no caule, né? Campomanésios, geralmente tem esse caule mais acanalado, a gente vê outros caules que são com umas cores bastante chamativas, né? Caules que têm um padrão do desprendimento do ritidoma, que é bastante regular nessas placas quadradas. A gente vê aqui também Mícia begiana, que a gente faz o corte ali no caule. A casca interna é um vermelho bastante forte, isso ajuda a gente a reconhecer. E também tem essa daqui, que dá nome à espécie, Mícia escoriata, que tem um ritidoma que é membranáceo, então ele é bastante fino, então isso aqui ajuda bastante a gente a reconhecer essa espécie. Além do caule, que varia bastante, outra característica que é bem interessante são as folhas, é claro, elas variam muito, aqui só tem um espectro de tudo que varia, né, e essas folhas, elas estão em proporções, a gente está mostrando aqui Mícia vitoriana, que está em proporção com Mícia atenella, então Mícia vitoriana tem uma folha bem grande, ainda não é a maior, e a gente tem Mícia atenella com uma folha bastante pequena, mas ainda não é a menor, então ela varia bastante. E, é claro, as inflorescências, que são muito diversas, né? E aqui eu abro um parêntese, não tem como a gente falar com detalhes sobre as inflorescências, que são muitas, isso aí daria 1, 2, 3 temas de palestra, né? Então, para inflorescência, assim, só vou dar um espectro do que a gente tem. Então, por exemplo, aqui está mostrando flores solitárias, né? Aqui a gente mostra as flores aqui são axilares. Também tem esse tipo de inflorescência que é um racemo, então tem esse eixo principal, então as flores distribuídas ao longo desse eixo. O racemo auxotélico, ou também chamado de racemo estenocálix. A gente também tem os fascículos, que são bem frequentes. Aqui está mostrando uma jabuticaba, uma plínia, então um fascículo, que seria a caulifloria, agora a caulifrutia, e também os fascículos axilares, no caso aqui mostrando Eugênia punicifolia, que é uma espécie com uma ampla distribuição, certamente vocês já coletaram de Eugênia punicifolia, é uma das suas plasticidades morfológicas, que ela varia bastante. Os dicásios também, então mostra essa flor, que é uma flor central prematura em relação às outras, ela tem um desenvolvimento que ela é um pouco à frente das flores laterais, essa aqui já está até formando fruto, então a gente vê aqui embaixo o fruto sendo formado, um pouquinho mais desenvolvido que os laterais. E, claro, depois do dicásio simples, a gente tem os dicásios compostos, que são os dicásios de dicásios, né? Então, um dentro do outro, então vai formando essa estrutura em blefarocálix salicifólios. Tem esse outro tipo de inflorescência, que é um tirsoide. Ele é interessante porque ele tem 2 padrões de ramificação. O primeiro padrão racemoso, que é esse aqui no meio, então tem o eixo principal e os ramos laterais, e um outro padrão de ramificação, que é o cimoso, que é esse mais terminal, aqui que onde estão os dicásios. Então, isso aqui é bem característico.